Ô Celso, Sim. agora a palavra toda sua. Tá, obrigado, Jacira. Vamos lá, né? Bem, primeiramente, o meu boa noite para todos que estão presentes aí na live e extensivo, né, nessas energias boas para todos os familiares que estão em casa conosco aí, com vocês. Nós estamos há muitos milênios aprendendo a ser deuses, a sermos deuses. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que você compreende de um dia para o outro ou da noite para o dia. Leva milênios até você entender isso. Se nós não conseguirmos agora, nesse terceiro milênio, que é chamado do dia da ressurreição do Cristo, quando o Cristo internamente em nós desperta e nos dá uma consciência de toda essa realidade espiritual que começou há muitos milênios atrás, se nós não tivermos essa mente aberta para esse momento, nós teremos perdido a passagem do tempo e teríamos perdido a nossa oportunidade de migrarmos para a próxima dimensão da vida, que é a dimensão espiritual. A dimensão animal encerra agora para nós, no amanhecer do terceiro dia, que é o terceiro milênio, começo do terceiro milênio, abrem-se as portas dessa dimensão para nossa passagem, para nossa entrada, para sermos admitidos entre os seres que são considerados seres divinos. E são milhões e milhões de seres, ou bilhões e bilhões de seres. Eles percorreram a mesma estrada da evolução, nós, e alcançaram, né, os níveis celestiais, os níveis de consciência de Deus, de serem deuses, como nós agora estamos chegando, estamos aportando, dando os primeiros passos dentro dessa senda. E tudo isso começou alguns milênios atrás, dentro da história que é relatada para nós, com Abraão, com as promessas de Deus para Abraão, de entrada numa terra prometida. Né? Então, essa entrada na terra prometida é exatamente isso, é alcançar o status divino, alcançar a consciência de que nós somos deuses e começar a exercer esse tipo de papel enquanto nós ainda estamos na humanidade e emitir essas vibrações para o cosmo depois que nós deixarmos aqui também. Sendo que mesmo agora nossas vibrações já vão para o cosmo. Então a gente tem que compreender que essa promessa de imortalidade, promessa de vida eterna, promessa de terra prometida, que é uma nova dimensão da experiência do nosso ser espiritual. E, como foi dito pelo Cristo, tem um lugar reservado para nós, nessa outra dimensão, nenhum de nós vai se perder. O que nós temos que fazer é buscar compreender que, nesses intervalos de experiências humanas, nós estamos tentando descobrir como é que nós conseguimos nos conectar com isso, alinhar com as leis e entrar na dimensão divina já desde agora, desde esse momento. Então, quando foi feita essa promessa para Abraão e os seus descendentes, então essa promessa nos alcança hoje. Em qualquer tempo ela vai nos alcançar, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós vivenciamos uma experiência de formação de consciência, uma viagem interconsciências, né? Passamos pela falta de consciência, ou consciência zero, ou ponto inicial, ou vazio, chamado vazio, migramos para a consciência humana, mas não humanizada ainda, uma consciência muito animalizada, mas já sabendo que nós somos seres humanos, ou que éramos seres humanos naquele tempo, com todas as condições para nós desenvolvermos, a partir de autoexperimentação, a desenvolver a consciência da humanidade plena, sermos completamente humanos, humanos humanizados. E a gente ainda não alcançou esse patamar. Mas pela benevolência, né, e pela graça, que agora a gente vai falar, pela graça dos seres divinos que estão à nossa frente, nós estamos sendo contactados, estamos sendo conectados com essa percepção da nova dimensão. Então, não são todos, não são todos. Então, alguns da humanidade que avançaram no conhecimento da natureza espiritual de cada um de nós, que reconhece que nós já somos imortais, mesmo ainda não tendo garantido a imortalidade,
da consciência humana, nós não conseguimos garantir a nossa imortalidade ainda, porque nós ainda não somos praticantes da humanidade humanizada. Nem consciência de espírito plena a gente tem, porque a gente sabe que a gente é espírito, mas tem medo de morrer. A gente sabe que a gente é espírito, que não é mais nem a parte animal, que é, a gente já sabe que a gente é a essência do ser, e nós ainda continuamos reagindo, continuamos sendo impulsivos, intempestivos, agressivos, violentos e até capazes de matar, dependendo da alta influência que a gente esteja submetido. Bom, então nós já sabemos o caminho, já sabemos as leis, já sabemos as regras da vida para nós nos tornarmos verdadeiramente essências espirituais, seres divinos de fato, e não custa nada a gente dar uma recordada nesses passos. Primeira das coisas para nós começarmos a nos desprender da animalidade, que é uma passagem, é a primeira passagem, é nós começarmos a não ser altamente reativos, sensíveis demais. Qualquer coisa nós estamos perdendo o equilíbrio e reagindo, xingando, criando um estado interno, um estado de espírito prontos para agredir as outras pessoas, prontos para poder reagir. Então, o primeiro passo que nós temos que dar para dentro dessa nova experiência, em direção às promessas que nos foram feitas, o primeiro passo é esse, é desanimalizar, deixar de ser altamente reativo, muito melindrado, muito sensível, qualquer coisa fica ofendido, qualquer coisa eu estou querendo partir para a briga, querendo discutir, querendo disputar, querendo ter razão, achando que os outros são errados, achando que eu sou o único certo. Então, essa passagem nós temos que fazer. Se não fizermos essa passagem, nós não vamos ter o acesso aos níveis da experiência na próxima dimensão, porque lá não entra animal. Nessa outra dimensão não vai entrar animalizado. Então, foi dito para Abraão que ele mesmo não entraria na Terra Prometida. Então, o significado é, naquele tempo, naquela consciência que eles tinham, apesar de ter uma incumbência extraordinária perante toda a humanidade, Abraão estava muito animalizado. E outros seres que o sucederam nessas tarefas de conduzir a humanidade também eram. Né? Tanto que a referência sobre João, né? o João Batista, é que ele vestia pele de animal, pele de animal. Então, nós todos vestimos a pele de animal. E mostramos esses animais quando nós estamos nas nossas demonstrações de alta influência. Né? Qualquer coisa que nos incomoda, a gente reage. Então, nós temos que fazer essa passagem agora, entendendo que nós temos um esforço pessoal para fazer em direção à tal da Terra Prometida, que é a próxima dimensão, que não é mais animal. Esse esforço, primeiro, é desanimalizar, deixar de ser intempestivo, impulsivo, agressivo, violento e capaz de matar. E a gente tem que ampliar a extensão da compreensão desses valores, porque não se trata só, por exemplo, de matar um ser humano. Quando fala não matarás, não está escrito assim, não matarás seres humanos. Então, o que é que fica subentendido que nós precisamos de compreender, que está além daquilo que nós entendemos de maneira corriqueira, de maneira ordinária? Está subentendido que existe uma cadeia da evolução, uma cadeia da vida, que inclui outros seres vivos. Seja boi, seja vaca, seja carneiro, seja formiga, seja o que for, tem vida, faz parte da cadeia da evolução e está destinado àquela progressão da vida, dos níveis de prosperidade da consciência, para chegar até o nível humano. Quando alcança o nível humano, é o último nível da animalidade. O homem é o animal mais completo, é o animal mais perfeito, é o animal mais dotado de todo o universo, mas somos ainda animais. Então, nós temos que respeitar todos aqueles que são menores na cadeia da vida.
há uma promessa extraordinária, uma graça a ser concedida para todos nós, mas nós não podemos almejar essa graça ainda matando ou contribuindo para que sejam mortos os animais que são inferiores, considerados inferiores a nós, para a gente comer. Então, sua consciência tem que avançar acima do nível da compreensão ordinária. Bem, nessa caminhada tem muitas outras coisas. Tem a lei que a gente precisa descobrir, e como ela foi falada bem no princípio dessa nossa jornada, a lei é a lei do amor. Todo mundo conhece a lei do amor. Mas hoje, ela está posta para nós com uma característica completamente diferente. Mas que coisa impressionante! A própria ciência está descobrindo, por meios de laboratório, estudos de laboratório, todas as leis espirituais. Então, está havendo esse casamento, que é para poder facilitar com que nós possamos fazer essa transição da animalidade humana para a espiritualidade divina. É uma trajetória. Então, vamos lá, por exemplo, vamos pegar as informações sobre a lei. Isaac Newton falou da terceira lei, dizendo que toda ação corresponde a uma ação em sentido contrário de igual intensidade. O que é isso? Senão a própria lei da vida, que faz com que as coisas que são enviadas para o universo retornem para o seu emissor com a mesma intensidade com que foi. Que lei é essa do ponto de vista espiritual? É a lei do amor. Que lei é essa do ponto de vista da consciência humana? É a lei de causa e efeito, a lei do retorno. E assim, a gente vai evoluindo em termos de consciência, em termos de percepção da realidade, aumentando, expandindo o nosso nível de abrangência para as informações que são pertinentes ao nosso desenvolvimento, e vamos tomando, cada um individualmente, a decisão de se alinhar com essa lei. Então, hoje, eu não estou falando que cada um aí age desse jeito, porque cada um tem o seu momento próprio, nem vou censurar, e nem julgar, nem condenar, nem de forma alguma. Mas cada um vai despertando momentaneamente, cada um no seu tempo devido, para não comer mais carne, para não contribuir para a matança dos animais, né? E aos poucos a gente vai começando a perceber que a nossa alimentação, ela não pode mais incluir a morte, não pode mais incluir aquilo que se mata. Então, estamos com isso fazendo uma trajetória muito interessante que vai aumentar a nossa vibração. Porque quando nós comemos carne animal, né? Então, eu até quero voltar um pouquinho no tempo e ver que os antigos ainda tinham aquela interpretação que eles tinham que sacrificar os animais que tinham, os melhores animais que tinham, em oferenda para Deus. Agora, na interpretação atual, no terceiro milênio, nós temos que sacrificar quais animais? Os internos. O tigre que está em mim, o leão que está em mim, o touro que está em mim, o gato que está em mim, o rato que está em mim. É isso que eu tenho que sacrificar. Eu tenho que começar a tirar esses animais, deixá-los ir embora. Não mais dar vida a eles e colocá-los na minha experiência humana. Então, avançando ainda nessa linha de raciocínio, nessa linha de progressão de consciência, nós chegamos à conclusão de que a lei do amor jamais vai deixar de existir. E que, como Deus não faz julgamento nem acepção de pessoas, esse amor funciona para os bons e para os que são praticantes do mal. Funciona como forma da pessoa perceber quais são os elementos que constituem e estruturam a vida, estruturam as realidades, estruturam as situações, estruturam as vivências, e possa então fazer juízo de valor disso. Isso se chama discernimento. Fazendo juízo de valor e definindo o que é bom e o que não é bom,
definindo a intensidade, a densidade e a permanência, quanto tempo vai durar, a gente começa a descobrir que esse movimento todo que cria todas as situações e as realidades são os movimentos dos conhecimentos que nós possuímos. Nada diferente disso. Isso constitui o nosso espírito. Não constitui o caráter, não constitui o espírito divino, mas constitui o espírito humano. Então, eu estou cheio de informações, esse é o meu espírito, mas eu tenho uma ética predominante. Eu sou ladrão, ou sou trabalhador, ou sou honesto, ou sou desonesto, ou sou uma pessoa que gosta de compartilhar, que gosta de cooperar, que participa dos processos de influência da vida dos outros, ou o contrário. Então, todos os dois tipos de energia são conhecimentos e são energias vivas. Estão dentro de nós. Aqueles que eu uso, eu dou vida e dou existência. Faço acontecer na minha vida. E aí eu sinto o efeito da minha emissão dessas energias, que eu mando para alguém, ou que eu fico com elas só para dentro de mim quando eu estou só pensando, ou que eu emano para o universo em vibrações quando eu penso na coletividade, ou quando eu faço alguma coisa, a minha ação. Então, minhas atitudes, meus pensamentos, minhas verbalizações, as minhas palavras, são emissões dessa energia com poder que vão ser enviados a um destinatário e vão voltar a mim pela lei do amor, que é a lei da vida é a lei do amor, vão voltar a mim com igual intensidade que foi. Às vezes vem até multiplicado, porque nós precisamos, às vezes, compreender que já acumulamos tanto dessa energia e somos tão recorrentes desse tipo de pensamento e tão repetidores dessas palavras, que agora o que eu mando volta em profusão, volta em abundância para mim mesmo. Então, são os grandes sofrimentos e os pequenos sofrimentos. São as grandes doenças, doenças graves, e as doenças simples e corriqueiras e passageiras. São as nossas energias que foram e voltaram. Sempre foi assim, porque a vida dá a cada um de acordo com a obra de cada um. Se nós não prestamos atenção nisso, ou queremos ignorar isso, ou preferimos ignorar isso, não é problema da vida. Não é problema de Deus, não é ruindade de Deus, não é ruindade dos anjos, não é falta de zelo dos anjos para conosco, não. É a parte do aprendizado em que eu preciso descobrir por mim mesmo como eu funciono, como a vida funciona, como Deus dentro de mim, que são as palavras, os conhecimentos e as informações, como eles funcionam, como essa energia divina funciona. Então, dentro dessa trajetória, eu começo pouco a pouco, pelo discernimento, a separar as informações que eu vou usar, as palavras que eu vou usar, as palavras que eu vou pensar, aquilo que eu vou repetir e tornar um hábito, que não por coincidência, hábito tem um significado duplo, tem o modo de ser hábito e o modo de vestir, o hábito, né? Aquele hábito do monge, o hábito da pessoa, todo tem um hábito. Então, nós todos vamos fazendo a tessitura do nosso manto interno. O hábito forma o manto interno. E isso a gente ainda não sabe, não considera, não leva em conta, não presta atenção, mas é o quê? Emissão de energia. E quando você emite energia, você as coloca em movimento, e esse movimento cria o campo eletromagnético, que cria alta potência de atração, atratividade, lei da atração, ou amor da vida, para poder te dar o retorno segundo suas obras, e também os campos de blindagem ou de alta vulnerabilidade. Campos. A gente não está muito acostumado. O manto divino, o manto sagrado, o manto humano, a vestimenta humana, o hábito, todos esses são energias, campos de energias que circundam o nosso corpo
e trazem de volta os acontecimentos ou repelem aqueles que são diferentes de nós, dependendo do que nós praticamos, repele o oposto e traz a nós aquilo que nossas atrações, nossas energias emitidas podem trazer. Só pode trazer o semelhante. Em se tratando dessa energia espiritual, que são os nossos conhecimentos, que constituem o nosso espírito, que é o nosso poder divino, o que nós emitimos é o que nós recebemos. Se é bom ou ruim, não é problema da vida, mas ela vai trazer de volta. Aos poucos, depois do sofrimento, depois dos fracassos, depois das dissidências, desavenças, disputas e más convivências, nós vamos descobrindo, olha, eu não posso falar desse jeito com a fulana ou com o fulano, porque isso não mantém o nosso relacionamento, não faz com que a gente continue junto. Você vai descobrindo as palavras que não são convenientes usar. O seu manto, para chegar a ser um manto do Cristo, para te dar o direito de fazer a transposição da consciência humana para a consciência crística, que é uma consciência espiritual pura, não é mais uma consciência conspurcada, contaminada, que é capaz de contagiar as pessoas para o mal. Porque você elimina o mal. O Cristo é só o bem, é a referência máxima que nós temos de um ser humano bom, de um ser humano perfeito, de um ser humano capaz de dar a própria vida pelos outros. Então, essa percepção é capaz de nos mostrar, com o passar do tempo, que determinados tipos de ação, de determinados tipos de pensamento, determinadas atitudes, não são mais condizentes com o nível de consciência que nós estamos experimentando. Você tem que adquirir a vestimenta do Cristo para fazer a transposição interdimensional entre a sua experiência humana e a sua experiência divina. Como você agora ainda tem alguns resquícios da animalidade, você precisa tirar a pele de lobo, a pele de leão, para fazer a transposição para a sua humanidade plena, planificada, humanidade perfeita. E ser humano significa compartilhar, significa cooperar, significa trabalhar em favor e em prol do crescimento das outras pessoas. E já o crescimento do Cristo é pelas virtudes divinas. Que virtudes divinas são essas? As virtudes divinas são honestidade, verdade, sinceridade, fidelidade, paz, pureza e harmonia. 7 virtudes divinas. Elas são os 7 níveis de poder do Cristo. Obviamente que nós ainda não estamos plenos nessa condição. Mas se nós já tivermos entrado por essas portas todas, nós estamos com o direito adquirido, com o passaporte para essa próxima dimensão. Bom, então, antes disso, voltando para o espaço de tempo da nossa experiência humana, ainda na animalidade, vão acontecer as nossas ações animais, que são ânimas do mal, ou energias que na humanidade elas são maléficas, e vão acontecer as experiências negativas, que nós vamos negar ainda a nossa divindade, vamos fazer coisas contrárias à nossa divindade. Por consequência disso, nós vamos ter retornos de ações que são aquelas que são chamadas da limpeza magnética. Tudo que vem a nós de volta que não é bom, que é ruim, representa tudo que era ruim, que saiu de nós em direção ao mundo, em direção à natureza, em direção às outras pessoas. Se eu estou consciente de que tudo vai voltar e eu der graças, aí entra o nosso estudo de hoje, que é o dai graças, em tudo dai graças. Se eu reconheço que aquilo que está vindo para mim, que parece ser muito mal, que parece ser ruim, que parece ser um problema, que parece ser uma doença, ou uma pessoa que me fez o mal, é exatamente um momento de recuperação da minha limpeza magnética,
o meu perispírito vai se livrar dessas marcas magnéticas negativas. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é dar graças a Deus ou graças por aquela pessoa ter feito mal para mim. Isso pode parecer contraditório, pode parecer horrível, pode parecer incrível, mas é a única forma. Eu não sei se vocês estudaram a série André Luiz, mas o primeiro livro da série André Luiz é O Nosso Lar, e ele falava que quando ele estava no umbral, pela primeira vez, ele foi capaz de reconhecer inimigos como benfeitores. Então, eu quero te dizer o seguinte: você pode estar passando uma experiência ruim, uma experiência dramática, uma experiência de problema, uma experiência de dificuldade financeira ou de convivência. E aí, então, este é o grande momento seu, que o Cristo já previu lá no começo do Evangelho, quando ele disse assim: felizes ou bem-aventurados aqueles que sofrerem por causa do meu nome, que forem caluniados, que forem injustiçados, injuriados, etc, etc e tal. Ora, reconhece esse momento que você está vivendo, não importa qual seja, como o seu momento de dar graças. Porque nunca vai acontecer, nem poderia acontecer, algo que não fosse para o seu bem. Algo que fosse destinado a livrar você dos males, faz parte da oração do Pai Nosso, né? Nós oramos o Pai Nosso para livrar-nos de todo mal, amém. E nós achamos assim, olha, tira de perto de mim, do meu caminho, das minhas circunstâncias, das minhas vizinhanças, dos meus relacionamentos, todas as pessoas que tiverem intenção de fazer o mal. Quando você fala isso, você está solicitando exatamente o contrário. Que venham a mim todos os inimigos, que venham a mim todas as pessoas que foram prejudicadas por mim, ou seus emissários para retirarem de mim as marcas magnéticas. Então você agradece quando chega um. E aí quando vem alguém te faz um mal, fala, graças a Deus, menos um. O significado disso é menos um peso na sua consciência, menos uma marca magnética no seu perispírito, menos uma carga pesada na mochila que você carrega e que você tem que chegar com ela zerada, sem nada dentro, nas portas da próxima dimensão da vida, que é a dimensão crística. Você tem direito ao céu. Você tem direito à dimensão que tem a imortalidade e a vida eterna. Você é imortal, mas não vai conseguir perder a consciência da sua animalidade se você não adotar os valores da imortalidade. Quais são eles? Fazer o bem, mesmo àquele que te faz mal. Amar os próprios inimigos. Fazer o bem e servir aquele que te prejudica. Perdoar 70 vezes 7. Eu vou além dessa questão do perdão dos 70 vezes 7, eu diria para você, não se sinta ofendido nem com a pior ofensa, porque alguém só pode te ofender se você deixar, se você acolher o que ele falou, se você absorver aquela energia, e se ela vier para dentro de você, e você não conseguir ter um bom Agni. O que é o Agni? O Agni é a digestão. Se você não conseguir digerir aquilo vai ficar travado, vai virar mágoa, vai virar uma marca, vai virar um rancor, vai virar um ódio e vai virar um câncer, porque vai afetar suas células, vai afetar seu organismo, vai afetar sua estrutura psicológica, vai aumentar seu nível de medo, sua carga de energia negativa, as coisas vão começar a dar errado e os processos vão funcionar contra você, da própria vida, mas tudo com origem interna. Agora a gente vai inverter o jogo. Vamos falar das coisas boas, pelas quais você tem que dar graças, deve dar graças. As coisas boas não precisam estar na sua vida para você dar graças. Ao contrário, se elas não estiverem, você dê graças, já considerando que elas estarão ou estão.
Porque quando você dá graça pelo que ainda não tem, você se conecta com o divino dentro de você, que é a graça de todas as coisas, é a graça plena, é a graça total, a gratidão total. Você se conecta com o divino dentro de você e abre caminhos para a realização, seja do que for. Em tudo dai graças. Significado pleno, significado claro, é que a conexão com o seu Deus interior, na energia sublime, na energia positiva, na energia construtiva, no que é bom, belo e útil, vem pela gratidão. Não importa o que esteja acontecendo, é para o seu bem. Não importa. Por mais que você xingue a outra pessoa, por mais que você não consiga reconhecer, por mais que você fique ofendido, por mais que tudo o que está acontecendo era porque é preciso acontecer para dar a você a leveza que te dá a capacidade de se desprender do magnetismo da matéria, se desprender do magnetismo animal, se desprender da terra. Então, em espírito, eu já sei dessas coisas todas. Isso requer um esforço contra a tentação. E a tentação, que hoje nós conhecemos como uma palavra do Cristo, como uma mensagem do Cristo, que está inclusive no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, é só uma lei da natureza física que se chama lei de indução. Sua energia interna induz a ação da outra pessoa. Então, esse mal com L que você tem que passar, saiu de dentro de você e chamou o mal com U, para servir de intermediário no serviço de limpeza magnética. Na vida, é como a gente fala, né? As pessoas costumam falar sobre o ditado falando sobre o boi. Do boi se aproveita até o berro. Não, então, agora a gente vai esquecer o boi. O do boi não se aproveita nada. Ele é um animal que precisa cumprir o ciclo da evolução e a gente vai parar de comer bife, vai parar de comer carne de boi ou carne de qualquer coisa viva e vamos começar a pensar que na natureza nada tem, nada acontece por acontecer, tudo tem a sua função útil. Tudo é necessário, indispensável, importante e vai acontecer com você. E quando vier o evento, agora você vai lembrar bem que o Celso falou. É claro que você já sabia, porque você também é estudiosa como eu. Ou você é estudioso como eu. Ou até palestrante, como é o caso do nosso amigo Paulo Borges aí. Eu não sei se tem mais outro palestrante presente aí. Então você já sabe disso. Eu não estou falando nenhum segredo, não estou contando nada. Só que agora a gente tem uma percepção diferente. Se existe uma lei da indução que funciona com a energia elétrica em movimento, aquilo que está marcado em mim, que está gravado em mim, que diz no ensinamento espiritual que a lei está gravada no espírito, então o que eu falei é lei. Está gravado no meu espírito. A vida entende como uma lei que eu criei para mim mesmo. Eu criei essa lei. Então eu vou viver os efeitos dessa lei que eu mesmo criei para mim. Só existe uma lei eterna, que é a lei do amor. Né? Transferida para a ideia de amor ao próximo, a gente pode voltar um pouquinho atrás e ver que se o próximo ele é do meu conhecimento, eu conheço o próximo, eu vejo o próximo, eu tenho contato com o próximo, eu converso com o próximo, eu sinto o próximo, eu troco diálogos com o próximo, eu troco energia com o próximo, eu coopero com o próximo. Então, o próximo só pode ser visto por mim se ele estiver dentro de mim, nas minhas conexões cerebrais. Se ele fizer parte de mim. Então, eu vou trocar a palavra conexões cerebrais por espírito. O meu espírito é constituído por todas as pessoas que eu conheço, por todas as coisas que eu conheço, por todas as situações que eu conheço. Tudo aquilo que eu conheço faz parte de mim, é o meu ser interior. Aquilo que eu ponho para fora é o divino, ou é o maligno, ou sou eu, ou é o animal que estão dentro de mim. Se eu dispenso os animais, não ajo mais como animal,
o que vai acontecer? Vai sobrar menos uma categoria de emissores de emissões de energia para fazer retorno nas minhas experiências. Se eu me livro das ações humanas e começo a agir divinamente, como Cristo agiu, e tenho amor ao próximo, eu estou alimentando o meu espírito com essa energia divina de amor. Porque a outra pessoa que eu pensava que era outra pessoa, não é outra pessoa, sou eu mesmo. Ele é o espelho de mim. Se eu ponho defeito numa pessoa, essa pessoa age com defeito, porque eu pus o defeito nele. Então, nesse caso, quando ele reage, ele apenas me mostra, por imagem de espelho, o que eu sou. Então, a reação dele deve ser agradecida por mim. Eu devo achar que aquilo é a graça de Deus me proporcionando a leveza, me proporcionando o brilho, me proporcionando a luz. Eu tenho que fazer brilhar a minha luz. A minha luz depende dos valores que eu utilizo. Tem os valores trevosos, os valores negativos são trevosos, os valores em que eu acho que vou fazer o mal para outra pessoa são trevosos, porque estão fazendo mal para mim também, está circulando em mim essa energia. Então, quando vier o acontecimento de retorno, eu tenho que ficar alegre. Né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Aí a razão do consolo. Né? Felizes aqueles que sofrem por causa de mim, né? No nome de Jesus falando, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, eu conclamo você a ter uma visão superior da vida. Vá além da sua humanidade, porque o tempo já chegou. As portas da dimensão divina estão abertas para você. Você tem o passaporte da dimensão divina, que são os conhecimentos do Evangelho. Eles dizem, né? Eles dizem com clareza quais são as coisas que você necessita praticar, colocar no mundo, ser, e qual o seu modo de olhar, o seu modo de ver, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, que te conecta com o divino no seu interior. Então é isso, você precisa agora ter uma boca limpa, um olhar limpo, né? Então as passagens foram todas sendo colocadas assim diante de nós, para nós raciocinarmos sobre elas e entendermos que é o nosso caminho, é a nossa direção, é o nosso trabalho conosco mesmo, para soltar essa casca, para soltar o casulo e voarmos como a borboleta, né, que se libera do casulo. Então, ser manso é a desanimalização. Ser perfeito é buscar a luz, é usar a palavra que constrói, a palavra que ilumina, a palavra que engrandece, a palavra que enaltece, que enobrece, que classifica, que valoriza a vida em todos os seus níveis. Então, a perfeição é a perfeição da palavra. Se Deus é a palavra, a perfeição, ser de perfeitos como Deus é perfeito, é ser a palavra perfeita. A palavra inclui, claro, seu modo de ver, seu modo de pensar, seu modo de falar, seu modo de agir e as suas atitudes. Você ser qualificado para ter um interior qualificado. Consequência direta, objetiva e primária disso é a projeção das realidades. Porque quando você fecha os olhos, a realidade desaparece. Quando você dorme, a realidade desaparece. Quando você está em coma, a realidade desaparece. Mas quando você volta do coma, a realidade reaparece. Quando você abre os olhos de manhã, a realidade é projetada pelos seus olhos e volta a estar tudo no lugar como estava antes. Então, o que você projeta é o que você experimenta, é o que você vivencia, é onde você está. Se você está preso em alguma situação mental, em alguma situação incômoda, em alguma situação que desqualifica a sua própria existência, você tem como sair dela mudando de pensamento, mudando de ideia, tirando o foco dessa coisa. Mas mesmo a experiência negativa é uma excelente ferramenta de ajuda
que a gente tem para fazer a mudança do status espiritual, que é uma mudança de vibração. O que nós temos para ser é muito mais do que nós somos hoje. O nível de poder que você tem está tão distante, tão além, que você até hoje acredita que existem milagres. Mas a mecânica quântica está provando para você que não são milagres. Você acumula energia e da energia acumulada, seus movimentos são gerados no automatismo daquilo que está acumulado e a realidade sua é formada a partir disso. Aí você fala assim, não, mas não deu certo, eu queria tanto isso, minha vontade era tanto isso, meu sonho era esse, não sei o quê. Mas não foi essa a energia que você acumulou. Então suas ações saíram erradas em relação ao seu sonho. Suas atitudes saíram erradas em relação ao seu relacionamento. Né? Sua verbalização, seu modo de ver seu companheiro, sua companheira, ou seu colega de trabalho foram diferentes. Então o resultado não podia ser o que você sonhava, o que você queria, o que você desejaria que fosse. Precisamos olhar para nós com um olhar de amor próprio, com um olhar de caridade para conosco. Porque não é mais tempo de sofrer tanto, não é mais tempo de ficar prisioneiro do medo, não é mais tempo de nós sermos reféns da nossa ignorância ou reféns da animalidade. Pense em você mesmo como um ser divino, que é o que você é. Valorize isso, acredite nisso, alimente isso, pense isso e pense nas possibilidades que um ser divino tem de agir diante da vida e diante dos outros e ponha em prática, porque você vai produzir o seu milagre. Quando eu passei, eu já até contei, todo mundo sabe disso, mas eu gosto sempre de estar colocando isso em foco, para as pessoas não pensarem que não são poderosas, que não são milagrosas, que não têm poder divino. Tem poder divino, sim. Então, para a minha experiência, que eu nunca tinha adoecido até os 62 anos, a dor que eu senti no abdômen, que me levou para uma hospitalização e me levou para uma bateria de exames e que determinou o diagnóstico de câncer de pâncreas, era uma coisa que qualquer pessoa iria desesperar, ficar maluco, ficar doido, perder o equilíbrio, perder a sua capacidade de raciocinar, ia ficar completamente com um sentimento de injustiça, de mágoa, de rancor com a vida, que deu tudo errado. Não, não deu tudo errado, não. As coisas acontecem para um fim útil. Então, eu precisava de ter esse argumento para dar testemunho para as pessoas para quem eu venho ensinando há 40 anos. Sobre o nosso poder de cura, nosso poder de capacidade de resolver qualquer problema. Não é resolver, é dissolver. Eu até uso uma palavra diferente para poder definir isso, eu chamo de dispensar. Porque nós pensamos na coisa negativa e criamos o problema. E o processo de dispensar é parar de pensar. Porque quando uma energia foi criada e ela não é mais alimentada, ela passa pela lei da entropia e se dissipa no universo. Ela se desmancha, ela se dilui, ela se dissolve. Então, ficar desesperado por causa de doença é aumentar a doença. Ficar desesperado por causa de problema é aumentar o problema. Agora, quando você dá graças, graças a Deus que eu estou vivendo essa experiência, graças a Deus por eu estar vivenciando esse câncer. Qualquer pessoa vai falar, Celso, você é completamente maluco, isso não é coisa que se fala, não é coisa que se fale. Mas olha só, quando uma parte de você adoece, é como se fosse um filho seu que adoeceu e você vai bater nele, vai pôr ele para fora, vai xingar ele, falar, você está doente, você não presta, você vai ser enterrado vivo. Não. Uma parte de nós que adoeceu é nós. Faz parte de nós. Então, o que eu tenho que mandar para lá? A energia da gratidão, a energia da graça, a energia divina, a energia do amor divino. Quando você dá graça, o que você coloca?
a vibração do seu ser no nível mais potente, que é o divino em você, em favor da sua cura, né? Acho que parece que estão avisando que a gente só tem 5 minutos aqui, né? Eu recebi um avisozinho aqui, não sei se vocês também receberam. Isso, eu ia até te falar que eu abri a outra lá, se quiser passar para a outra lá de novo. Tá, mas acho que não vai ser necessário. Acho que esse tempo de conversa aqui já está suficiente. Aí a gente pode até começar já a finalizar, se você não se incomodar. Não, claro que não. Então, o que é que eu estou dizendo agora para você? É, as pessoas não pensam dessa forma, mas se você está com uma doença e você falar, graças a Deus que eu estou com câncer, quando você se conecta no câncer com a energia da graça de Deus, o que, que você está colocando ali é luz com poder, energia de alto teor de capacidade de cura. Você está reconhecendo que uma parte de você precisa da sua ajuda. Ela não precisa da sua inimizade, ela não precisa de ser fogueteada, não precisa de receber tiros, não precisa de receber socos e pontapés, você não precisa agredir sua doença. Ao contrário, ame qualquer parte de você e ela vai se curar de qualquer mal. Dê graças pelo problema que você está vivenciando e ele vai se tornar uma coisa levíssima e vai passar rapidíssimo. Vai se dissolver. Eu me orgulho muito de ter tido essa descoberta de que nós somos seres divinos quando eu tinha 25 anos. Eu desci a Avenida Cristiano Machado chorando, do bairro da Graça, até mais ou menos ali na altura onde hoje é o Minas Shopping, chorando. Aquilo para mim foi assim, foi um banho torrencial de luz que entrou no meu espírito, no meu ser, e me tornou leve. Eu quase que desci aquilo quase que flutuando. Ainda me emociono até hoje. E quando eu vejo vocês hoje, qualquer pessoa, eu vejo o Deus, eu vejo o ser divino. E isso me conforta. Eu estou na convivência dos melhores seres que existem no universo, que é aqueles que têm Deus dentro de si. Então, esse sentimento de gratidão faz com que todas as pessoas me queiram bem. É raramente uma pessoa não me quer bem. E só enquanto não me conhece, porque depois que me conhece, vê que a minha vibração interna para ela é no sentimento de amor. Mesmo que a princípio haja algum atrito, algum entrever, alguma coisa, daqui a pouco vai passar. Porque eu irradio para essa pessoa aquilo que o meu ser divino tem, que é amor. E não pode ser diferente, porque eu estou tratando é de mim. Eu estou alimentando o meu próprio ser. Então, ser divino é dar graça por todas as coisas que estão ocorrendo conosco, porque todas as coisas que estão ocorrendo conosco estão nos levando para a leveza, para o desapego, para o desprendimento e para a próxima dimensão da vida, que é uma dimensão celestial. Então, eu agradeço muito a sua companhia, todos que estão aqui. A energia de vocês contribuiu de maneira extremamente favorável na direção da construção do tema, da abordagem do tema,